objetivo é a gente explorar isso mais quando, nesse mês agora de julho, quando a gente for trabalhar São Tomás de Aquino, a gente vai entrar bastante sobre essas questões das características do ser humano dentro desse processo que, pelo menos, eu me afino muito com Santo Agostinho, que vocês viram que ele foi uma pessoa, ele foi um indivíduo que ele teve as suas vivências das mais variadas, passou por vários excessos, desfrutou de um aspecto da vida que foi um aspecto bem, vamos dizer assim, voltado para a satisfação mesmo, para a sensação, para o prazer. E, em contrapartida, quando ele percebe uma incompletude nisso, e ele adere ao cristianismo, se converte através da contribuição de Santo Ambrósio, ele começa a perceber um caminho onde ele teria um pouco mais de equilíbrio emocional, de realização pessoal, né, de espiritualidade. Então, isso que eu acho bonito em Santo Agostinho, foi um indivíduo que viveu muito, viveu as experiências e viveu de forma realmente intensa, que ele era um indivíduo muito intenso, então ele viveu as suas experiências, e, por outro lado, também, quando ele abraça o Evangelho, ele abraça Jesus como mestre, ele usa da mesma intensidade, da mesma paixão que ele tinha pela vida, ele usa para uma vida voltada para o aprendizado e a prática do ensinamento de Jesus. Então, você observa o indivíduo que ele é chamado de santo, Agostinho, mas de santo ele não tem nada. Inclusive, ele ressignifica a questão do que é ser santo. Porque, geralmente, quando a gente fala de santo, qual que é a percepção que nós temos? Santo é aquele que não se macula, santo é um indivíduo que está apartado, que não se mistura, que é todo recatado, que não vive determinadas experiências, situações, porque essas coisas poderiam, de alguma maneira, ameaçar a sua santidade e a sua pureza. Isso não é santidade para Santo Agostinho. Santo Agostinho, como eu já mencionei nas outras aulas, o Santo Agostinho, em determinado momento, ele fala para a gente que santo, dentro da percepção dele, para ele, a ressignificação que ele dá do santo é aquele que consegue confrontar os seus próprios males interiores. Então, é aquele que consegue ver o mal em si, é aquele que consegue reconhecer o mal em si. Porque se eu não reconheço o mal que é em mim, eu estou afinada com o mal. Tá? Isso para a gente que estuda filosofia, que investe no desenvolvimento do autoconhecimento, isso é fantástico. Porque as pessoas ficam com medo de se conhecerem. Mas eu vou me conhecer, eu vou me reconhecer, eu vou me conhecer, mas aí eu vou me perceber em determinados momentos tendo expressões de muito orgulho, ou sendo uma pessoa muito avarenta, ou tendo expressões de prepotência, de intolerância, e a pessoa acha que isso é um problema, né? Mas, na verdade, não. O que Santo Agostinho coloca para a gente é que o verdadeiro santo não é aquele que não tem impureza, que isso não existe dentro da realidade humana. Onde tem luz, tem sombra. Tá claro? Isso para a gente tem que ser uma coisa bem compreendida. Onde tem luz, tem sombra. Então, ele coloca para a gente o seguinte, olha, o verdadeiro santo é aquele que reconhece a sombra que há em ti, que é em si mesmo. Porque se eu não vejo, não reconheço que sombra é sombra, eu estou achando que a sombra é luz. Se eu não olho para algo e percebo, olha, isso não é bom, isso é mal, isso é ruim, isso é prejudicial. Se eu não consigo perceber que algo é prejudicial, então eu me comprazo nesse algo que é prejudicial. Eu não vejo como sendo prejudicial. Não sei se eu me fiz entender.
Para eu olhar para mim e me perceber egoísta, eu tenho que perceber que determinadas expressões de egoísmo são prejudiciais a mim e ao outro. E aí eu reconheço que o mal é mal. Eu reconheço que o bem é bem. Eu reconheço que luz é luz e que sombra é sombra. E ele fala mais, ele fala que o santo não é só aquele que reconhece a sombra que há em ti, como confronta a sombra que há em ti. Não só reconhece os pontos de melhoria, os nossos pontos desafiadores, as raízes do nosso sofrimento, como aquele que confronta, aquele que combate, e aquele que, de alguma maneira, vem a expressão importante, controla os seus impulsos. Todas as paixões, nós refletimos sobre virtudes e vícios. Para Santo Agostinho, recapitulando, a virtude é a felicidade plena. Tá claro? E o oposto disso? Se a virtude é a felicidade plena, o que é o vício? O vício são os extremos. Ou é a falta, ou é o excesso. Estão lembrados? Sim? Então, o vício são os extremos, ou é a falta, ou é o excesso. Ah, mas eu achava que falta era bom. Não, é vício também. Porque, e aí que eu acho que é importante, e aí que está o nome, porque o ecletismo, o que é o ecletismo? A palavra ecletismo vem de Plotino, que é você buscar concordância nas várias linhas de pensamento e linhas filosóficas. Deu para ter uma ideia? E aí eu falei, por exemplo, aqui sobre luz e sombra, falei sobre os extremos, e aí vem Santo Agostinho e coloca para a gente que o vício são os extremos, ou é a falta, ou é o excesso. Então a virtude está onde? Na justa medida. Está onde? No caminho do meio. Tá claro isso? Está no caminho do meio. Olha, caminho do meio é Buda. Caminho do meio é iluminação. Caminho do meio é Nirvana. Pois é, mas Santo Agostinho fala o mesmo que Pitágoras, que fala o mesmo que Plotino, que fala o mesmo que Buda e que fala o mesmo de Jesus de Nazaré. Se eu leio só Jesus de Nazaré, eu deixo de contemplar as outras filosofias que também enriquecem o nosso pensamento. Aí que está a proposta eclética, que eu vou estudar filosoficamente as várias linhas de pensamento e obter ali, dentro de uma análise mais atenta, os pontos de convergência. E nesse ponto, quando a gente vai tratar sobre os vícios, que são os excessos, a gente descobre uma coisa muito importante em relação a esses vícios que a igreja vai colocar, a teologia, os pais da igreja vão colocar como 7 pecados capitais, ou que nós podemos fazer uma análise, uma reflexão, entendendo que orgulho, que egoísmo, que inveja, que ciúmes, todos esses componentes, e mais precisamente orgulho e egoísmo, eles fazem parte de uma lei que é chamada lei de conservação. Se a gente vai para o reino animal, o que nós vamos encontrar? Se não fossem essas paixões, se não fossem inicialmente esses princípios de orgulho e egoísmo, o ser no universo animal, ele não sobreviveria. Ele não sobrevive. Porque ele tem que se manter em meio ao bando, ele tem que se manter, e ele utiliza de quê? Ele utiliza exatamente do egoísmo. Se a gente pega lá se a gente para analisar um grupo de animais selvagens, ele tá no deserto e está em busca de água. E vamos imaginar que aquele bando avista à frente um lago, um pequeno reservatório de água. Com certeza nós não iremos encontrar um animal que vai falar, gente, vamos formar a fila aqui por ordem de necessidade, ou então
virar e falar para o outro, dar preferência para o outro passar. Não. Ali é a lei, é o instinto que impera. O instinto que impera é: eu preciso de água. Para que eu me mantenha vivo, eu preciso de água. E nesse caso é o quê? Eu quero chegar primeiro. Nesse caso, a importância do instinto de conservação faz com que o ser que é o animal instintivo, ele corre para chegar à frente, porque ele compreende que se ele não se mantém saudável, né, se ele não obter da natureza o que ele precisa, ele vai morrer. Agora, interessante que isso justifica no reino animal. Mas isso já não se justifica no reino hominal, nos animais racionais. Porque, embora nós temos também o mesmo instinto de conservação, a gente tem uma complexidade maior do que o animal, porque a gente consegue negociar, porque a gente consegue verificar outras possibilidades e outras formas, outros mecanismos, para que não só eu tome a água, mas para que eu me mantenha viva, eu tomo a água, mas eu também vou desenvolver uma percepção, uma sensibilidade, que a necessidade que eu tenho, o outro também tem. E aí esse egoísmo que ele é primário, que é só para manutenção do eu, passa a ser para manutenção do nós. Isso é o que nos difere dos animais. O animal, ele segue por instinto, ele não diz não a si. Isso a filosofia explica pra gente. Como é que eu vou me colocar de forma diferente dos animais? É quando eu aprendo a dizer não a mim. Sem nenhum tipo de moralismo. Compreende isso? Não é o outro que fala que eu tenho que dizer não. Não, é a minha compreensão de perceber que eu não posso, como Santo Agostinho no início da vida, viver apenas a intensidade das paixões e dos desejos. Porque uma pessoa que não diz não a si mesma é uma pessoa que tende a morte breve. Porque os excessos geram prejuízos e danos à saúde. Então, olha que coisa interessante isso. Quando a gente fala de moral, de moralismo, né? Qual que é a tendência que nós temos comumente de pensar naquele moralismo de ditar regra para o outro? Então, existe o moralismo que é ditar regra para o outro, que comumente na sociedade é compreendido como sendo um certo espírito recatado da moral e dos bons costumes. E existe um outro componente que é a moral filosófica, que não tem nada a ver com eu ditar regra para Simone, porque é a vida da Simone. A Simone é um ser inteligente, a Simone que vai saber o que é bom para ele e o que não é. Então, essa moral, filosoficamente falando, é algo que a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Sou eu que vou chegar a um determinado momento e falar assim, poxa, Rose, mas esse modo que você está vivendo aqui só está te causando prejuízos. Então, que tal a gente parar um pouquinho para pensar e, em determinado momento, dizer não a si? Não por uma regra que vem de fora, mas por algo que venha de dentro, porque eu estou compreendendo que um comportamento é prejudicial a mim. Então, nesse momento, eu falo assim, só está me causando prejuízo. Eu vou gerar um certo desconforto a mim mesma, mas eu vou dizer não a mim. Porque o dizer não a si gera desconforto. Por que gera desconforto? E aí vem o aspecto egoístico e o aspecto também, como a pegada do orgulho, que o aspecto do egoísmo é tudo para mim. Eu não quero ter que escolher entre duas coisas, eu quero tudo. E você
abrir mão do dizer não a si e se deixar levar pelo tudo para mim, o tudo para mim é confortável, gente. O tudo para mim é agradável. Se eu falar com vocês assim, eu já usei esse exercício, em outro momento eu vou usar de novo. Se eu falar assim, ó, gente, eu pego 5 mil reais, dou na mão de cada um aqui. E fala assim, olha, vocês vão usar esses 5 mil reais para vocês do jeito que vocês quiserem, só não pode pagar conta. Tá claro? Só não pode pagar conta. Vocês vão gastar o dinheiro do jeito que vocês querem. O que será que esses 5 mil reais em mãos traria pra gente, em termos de sensação? Além dos benefícios eu obter com 5 mil. Estão pegando a linha de raciocínio? Primeira coisa, qual que é a sensação? Sensação prazerosa. Porque naquele momento, 5 mil reais é um suporte de poder. Guarda isso, isso é importante, terapêutico, hein? Baratinho. Escuta. É a sensação prazerosa do suporte de poder. Qual que é o suporte de poder? Eu tenho 5 mil, eu posso gastar do jeito que eu quiser. Eu sou livre para escolher como eu vou gastar os 5 mil. Isso aí explica muita coisa. Porque quando a pessoa está... E aí tira os 5 mil, tá? Eu vou usar o mesmo suporte de poder para outra coisa, mas que gera a mesma sensação. Quando a pessoa... E eu não vou dizer o que é, cada um que pensa na sua experiência. Quando a pessoa está numa situação onde ela se vê num momento muito ou privilegiado, ou que ela tem algo ali que vai oferecer o mesmo suporte de poder para dizer assim, se eu quiser agora, eu faço isso. Foi o que eu usei ontem de exemplo lá no livro dos espíritos. Aí eu falando aqui de coisa errada. Né? Corta! Não é que aquele negócio que... Eu tenho uma plaquinha depois. Rebobina a fita. Eu usei esse termo ontem. O que é isso? Claquete. Eu usei esse termo ontem, esse exemplo ontem, vou usar aqui também. Vamos supor que você e o Rodrigão vai saber aí que o Rodrigão estava lá. Inclusive, o comentário do Rodrigão foi bem filosófico, foi bem interessante. Você está dentro do elevador, de repente você bate o olho assim, quem está do seu lado? Paola de Oliveira. Quem que você falou, Cícero? Vai dar ruim aí, hein? Viviane Mosé. Ai, Viviane Mosé. Viviane Mosé. Eu já falei com a Inês já. Falei, Inês, vai dar muito ruim pra você se eu trombar com a Viviane Mosé dentro do elevador. E eu fiz essa piada pra ela rachou de rir, tá, Viviane Mosé? Eu fiz essa piada pra ela morreu de rir. Mas então, voltando, deixa eu limpar aqui, Viviane Mosé. Aí, ó, Cícera, se eu for colocar a Viviane Mosé no meio de nós, escuta, você tá dentro do elevador, de repente você olha pro lado assim, o que você vê? Paola de Oliveira. Pense quem não... Usa outra pessoa aí que é um partidão pra vocês, tá, gente? Quem não... Eu usei esse exemplo ontem lá, porque eu tava brincando com os meninos. Mas aí você olha pro lado assim, Paola de Oliveira. E a Paola de Oliveira, naquele momento, tá carente, possivelmente. E ela te dá um boi, um mole. E aí você tem uma família bem estruturada, uma esposa dedicada, filhos, uma paz no lar. E aí você faz o quê? Quando você bate o olho na Paola de Oliveira, quem assistiu Feliz para Sempre aí? Eu não falei disso do Livro dos Espíritos ontem, mas eu vou falar agora. A Cissa já até sabe aí. Aí, Paola de Oliveira, você faz o quê?
Naquele momento, você tem suporte poder. Nossa, se eu quiser agora, eu vou ter uma noite maravilhosa com Paola de Oliveira. E aí eu fui brincar assim um dia, a Inês falou comigo assim, Rose, mas e se fosse Camila Pitanga? Aí eu falei, Inês, possivelmente daria um triângulo amoroso, porque... O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. A mesma sensação que você tem com 5.000 irmãos, pensando assim, nossa, agora eu posso gastar, eu posso comprar o que eu quiser, para satisfação, que você vai ter uma satisfação com 5.000 reais. Só a liberdade que você tem de comprar o que você quiser, isso já possivelmente já te traz uma satisfação. Mas isso é um componente psicológico importante que está inserido em outras coisas, que às vezes a gente quer sentir uma sensação de liberdade e fazer o que se quer naquele momento, ainda que dê muito ruim depois. Não sei se eu me fiz entender. E aí o que Santo Agostinho propõe pra gente? Olha, se não tiver moderação dos desejos, se não tiver moral, tá agindo como animal. Justifica-se no reino animal, mas já não justifica-se na condição humana. Então, olha aqui, os 7 pecados capitais. Quais seriam os 7 pecados capitais? Dentro da teologia católica, dentro de uma análise dos pais da igreja, para explicar esses 7 pecados capitais, e olha que eu acho interessante pelo seguinte, os 7 pecados capitais são 7 vícios ou 7 equívocos da trajetória humana. Então, esses 7 pecados capitais seriam origem de outros vícios e outros erros, vamos dizer, seriam os pais de outros filhos. Porque se a gente pega o termo capital, o que significa o termo capital, a palavra latina? Significa cabeça ou parte superior. Então, o que seriam os 7 pecados capitais? Seriam a cabeça de outros vícios. Por isso a gente fala assim, orgulho e egoísmo. E a gente fala que alguém é pai e alguém é filho. Algo é pai e algo é filho. Porque é secundário, né? Resultado de. Então, os 7 pecados capitais para a teologia, a primeira é a soberba, depois é a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Dentro da percepção desses pensadores, partindo dos evangelhos, eles estabelecem como a raiz de todos os males esses 7 pecados capitais. Vamos dizer, todo o resultado do sofrimento humano e dos grandes prejuízos da humanidade derivam desses 7 pecados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. E aí uma coisa que eu pergunto, eu queria que vocês fizessem aqui um exercício, se vocês quiserem que eu fale uma por uma, primeiro explico o que é, para fazer mais sentido da minha pergunta, beleza, é só vocês me falarem, tá? Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, o orgulho e o egoísmo se encontram inseridos nos 7 pecados capitais ou estão à parte deles? Vou falar rapidamente aqui sobre cada um, em pouquíssimas palavras, só para vocês fazerem essa correlação. A soberba, o orgulho excessivo, a avareza, o apego excessivo aos bens ou ao dinheiro,
A inveja é a tristeza pelo bem de uma outra pessoa. Vê que avareza e inveja são diferentes. A gente vai, depois eu vou explicar uma por uma, né? A ira é manifestação intensa de indignação que pode levar a agressão ou verbal ou física, né? O oposto da ira, nesse caso, é a paciência. E aí a gente vai colocar isso também, porque Santo Agostinho faz uma... Ele fala que atrás do vício sempre tem a virtude. Por trás do vício sempre tem a virtude, tá? Esse é o ponto importante. Eu gravei nas outras aulas, vocês vão ver. Eu menciono bastante isso, assim, especificamente, para a gente entender. Porque, às vezes, a gente fica observando os vícios como sendo, assim, algo muito... muito voltado para a culpa. E, na verdade, não. A gente tem que buscar o contraponto e entender o motivo pelo qual eu ajo daquela maneira. Voltando para o quinto pecado capital. A luxúria, né? Que aí é um pecado voltado muito mais para a questão dos instintos, da sensação e do prazer, inclusive sexual. O próximo item é a gula. Nesse caso, o pecado associado é comer ou beber de forma exagerada, né? Para além do que o corpo precisa, ou seja, você não come para nutrir, você come apenas para a satisfação do prazer. E a preguiça, falta de vontade ou de interesse em atividades que exijam algum esforço. E aí, no caso, não é só uma atividade física, porque existe também uma preguiça em torno do pensamento. Eu vou explicar um pouco à frente sobre isso. Mas, então, a minha pergunta é a seguinte. Tá, entendi aqui os pecados capitais. Mas onde entra o orgulho e o egoísmo? Eles se encontram inseridos dentro dos 7 pecados capitais ou não? Eles se encontram à parte disso? Albertinho falou que se encontram inseridos. Quem quer falar? Fala mais aí, turminha. Claro que eu sei que vocês não têm, eu já falei isso. Nós estamos aqui só fazendo uma análise distanciada da realidade. Rodrigão? Eu também acho que se encontram inseridos. Como é que é a pergunta, Rose? O orgulho e o egoísmo estão inseridos dentro dos 7 pecados capitais ou eles estão à parte dos 7 pecados capitais? Lembrando que os 7 pecados capitais são soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Tô com torcicolo. Tô dormindo toda atrapalhada. E aí, Simoninha? Não acredito que eles estejam à parte, não. Eu tinha até um entendimento de que eles seriam o capital, o orgulho e o egoísmo, seriam o topo, e aí o resto vinha. Eu tinha essa sensação de que tudo partia do orgulho e egoísmo. E do orgulho, e daí ramificava. Então, e aí, o que você viu nessa didática da igreja aí? Soberba, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Para mim, ela só elencou os braços, a ramificação do orgulho e do egoísmo.
Eu tinha entendido o contrário, eu tinha entendido que isso tudo aqui está contido no orgulho e egoísmo. Eles, para mim, partia disso. Mas se eu vir e falo assim, olha, como por exemplo, isso aqui eu vou cortar, porque não tem a ver. Quando a gente fala assim, as duas chagas da humanidade é orgulho e egoísmo. Mas se eu não entendo o que é orgulho e egoísmo, como é que eu vou entender quais que são as chagas da humanidade? Porque não é tão simples assim eu definir orgulho e egoísmo, vocês conseguem perceber? Eu posso virar e dizer assim, egoísmo é tudo para mim. E orgulho sou eu no centro de tudo. Mas ainda assim é pouco. Para eu pensar o ponto que precisa ser trabalhado é pouco. É pouco no sentido assim, a gente teria que fracionar isso mais, sabe? Me fiz entender ou não? Porque senão eu só falo que são as duas chagas da humanidade, mas eu não entendo quando é que eu ajo de forma egoísta e orgulhosa. Quando eu falo assim, mas o que é o orgulho? E aí eu defino apenas como, orgulho é você se sentir o centro. Orgulho é você se colocar no centro. Todas as coisas se movimentarem em sua própria direção, na satisfação dos seus próprios desejos. Uma pessoa que se sente muito superior, né? Então ela quer preferências porque ela é superior aos demais. Orgulho. Mas ainda assim, a gente não consegue fechar a questão para detectar os momentos pelo qual eu vou agindo assim, verificando nisso um prejuízo para moderar o desejo. Me fiz entender? Mais ou menos? É o que você falou, Alberto. Assim, eu queria instigar mais a reflexão, mas eu já vou mais ou menos que respondendo, e a gente volta a refletir de novo. Esse modo com que a teologia ela organiza os 7 pecados capitais é exatamente desmembrando orgulho e egoísmo para facilitar a nossa compreensão dos malefícios do orgulho e do egoísmo. Foi forma inteligente. Porque quando eu falo orgulho e egoísmo, aí eu já acho que eu já sei o que é. Mas se eu perguntar assim, mas o que é inveja? Tem muita gente que pensa assim, inveja é querer o que o outro tem. Não, isso é avareza. Isso é cobiça. Cobiça. Querer o que o outro tem é cobiçar o que é do outro. A inveja é não querer que o outro tenha o que ele tem. É muito pior do que a cobiça. Então, se eu não... E aí está voltado a quê? Está voltado a egoísmo. Só eu posso ter, está voltado a orgulho também. Só eu posso ter aquilo, o outro não pode ter. O outro não pode ser feliz, porque a felicidade do outro ameaça a minha. Quem falou? Quem falou que a felicidade... e é isso que é o animal? É o bando? Não, você já não é mais o animal do bando. Você pode tomar água, o outro pode tomar também. Então, a felicidade de um ser não ameaça a felicidade do outro, é imaturidade. Tem um outro ponto importante também. Qual que é a diferença de se estudar os 7 pecados capitais, vícios e virtudes, dentro de uma pegada mais filosófica? Não tem auto-martírio, não tem culpa. Você entende o processo, você entende o que está por trás. Nós estudamos numa matéria aí, quem não fez todas as aulas, gente, se quiser me fala que eu mando para vocês, porque é importante a gente ter uma compreensão do todo. Existe uma aula que nós falamos sobre equilíbrio das emoções, nós tratamos muito sobre equilíbrio das emoções, e uma coisa que a gente aprende com a filosofia, com a psicanálise, com a psicologia, é que a nossa estrutura emocional, ela não vem pronta. Quando a gente nasce, ela não está pronta. Somos nós que construímos o nosso aparato emocional. Somos nós que desenvolvemos e construímos a nossa estrutura emocional. Então, o que seria exatamente, por exemplo, se a gente pega o egoísmo? Todas
todas essas questões que nós estamos tratando como 7 pecados capitais, que a gente está explorando o pensamento de Santo Agostinho, os 7 pecados capitais, ele deriva de uma imaturidade emocional. A gente vive repetindo assim, ninguém dá o que não tem. É isso mesmo, ninguém dá o que não tem. Para você oferecer o mínimo de estrutura de maturidade, você tem que aprender sobre isso. Você tem que alicerçar o seu pensamento e as suas emoções dentro de um processo de uma reflexão mais bem elaborada para entender, não, a felicidade do outro não ameaça a minha. Que bom, o outro está feliz, que bom, maravilha, e você vibra com a felicidade do outro. Mas para isso é necessário ter o mínimo de maturidade emocional. Porque se não se aprende isso dentro de uma reflexão mais profunda sobre a vida, o que pode acontecer? Eu deixo a desejar. Se eu não entendo que o outro pode ser feliz e eu posso também, que está tudo certo, a felicidade do outro não ameaça a minha felicidade não ameaça a felicidade do outro, aí eu passo a ter uma compreensão em conjunto das coisas. Eu não só vou vibrar e vou trabalhar para a minha felicidade, como eu vou trabalhar para a minha felicidade e para a felicidade dos outros. Para o meu bem-estar e para o bem-estar do outro. Então, eu substituo o eu para o nós, ou pelo nós. Ao invés de eu ficar egoisticamente tudo para mim, o que eu penso? Tudo para nós. E eu estou inserida no nós. Quando a pessoa tem um pensamento diferente desse, de que o outro não pode ser feliz, porque se o outro for feliz, ameaça a minha felicidade, isso é orgulho, ameaça a minha visibilidade. Que eu quero ter um carro melhor para mostrar que eu sou melhor que o outro. Pelo menos no carro. Olha que coisa perversa. Porque cada um usa alguma coisa como suporte de poder. Umas pessoas usam o status social, outras títulos, outras inteligência e boa articulação, outros dinheiro. Tem gente que usa até pessoas. Eu sou casado com fulano. Eu sou casado com Beltrano. Eu uso até pessoas, né? E aí que vem as questões importantes, porque uma vez que eu compreendo isso, de que para a minha realização pessoal, eu não preciso estar numa condição olhando por cima de ninguém. Porque não é uma questão de fora a felicidade real, a conquista de valores, não é uma coisa de fora, é de dentro, é uma estrutura interior. Então você pode estar num Fusca. Se você é uma pessoa competitiva de achar que é o que está de fora, se bem que ter um Fusca é um luxo, é ou não é? Todo originalzinho, bacaninho, um luxo. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se você consegue compreender que a questão da realização pessoal, do bem-estar, da alegria de viver, do contentamento é uma coisa de dentro, você não fica competindo fora, porque não faz sentido. Se tem o nós, não faz sentido competição. Não faz sentido investimento no orgulho. Aí eu quero ser mais inteligente para mostrar para a Cissa que eu sou mais inteligente que ela. Que ridículo. Você já demonstrou que você não é inteligente. Quando eu tenho um pensamento desse, eu demonstro o quê? Que eu não sou inteligente. Eu sou arrogante, mas não sou inteligente. São coisas diferentes. Que inteligência é o quê? É saber muito? Não. É escolher dentre. O sentido da palavra inteligência, de que vem do intelegere, é escolher dentre. Eu saber, entre duas ou mais coisas, o que é melhor para mim naquele momento, naquela situação, naquela experiência. É o uso do meu senso crítico. E aí eu posso escolher uma coisa, a Cissa vai escolher outra coisa. E a Simone vai escolher outra. Tá tranquilo. Mas eu sei o porquê eu escolhi a caneta azul. Nossa. Falou de caneta azul, você lembra de quê?
aquele demônio Da da musiquinha. música horrorosa, que você começa a cantar hoje, daqui a 3 meses você tá cantando aquela desgrama. Eu escolhi a caneta verde. Caneta verde, a Cissa escolheu a outra, mas a Cissa quer usar vermelha, eu vou usar amarela, a verde, e tá tudo certo. E inteligência é isso. Quando a gente fala de inteligência, a gente pensa em quem? Einstein. Não, gente. Também. Mas a inteligência é desenvolvimento do senso crítico. Não é criticar, não. É senso crítico. De escolher dentre. Então, olha que interessante uma pessoa que se modera e se conhece. Vamos supor que eu tenho uma tendência exibicionista, de ficar exibindo conhecimento para tirar uma vantagem sobre os demais. Expressões de que é isso? Vou mexer com os lábios que eu leio lábios. Orgulho. Eu quero exibir um conhecimento, que eu quero me colocar numa condição superior aos demais. Então, eu uso os recursos que eu conheço, que eu tenho. Isso é ser inteligente? Não. Mas, aí a pessoa começa a perceber, fala, não, para que isso? Ficar usando conhecimento da pior maneira possível e tudo. Na hora que vem o impulso, a pessoa tem que estar, olha o estado de alerta, de atenção, ó, Buda. Você tem que estar desperto, você tem que estar alerta, você tem que estar se observando. Então, eu estou falando aqui, mas eu também estou me observando aqui, ó. Olha, Rosa, esse tom aí foi arrogante. Essa fala sua foi preconceituosa, eu tenho que estar atenta a mim mesma. E aí, dentro desse sentido, olha que interessante isso, que eu acho isso um ganho tão maravilhoso da filosofia oriental e da própria filosofia em si. E as pessoas falam, autoconhecimento é uma coisa muito difícil. Não é, gente. Faça esse exercício aí, ó. Vocês estão aí, vocês estão me ouvindo, mas vocês estão pensando sobre o que eu estou falando. Então, como que ele conseguiu perceber essa mudança? Porque o Alberto estava olhando para o Alberto. Entendi nada, Rosa. O Alberto estava olhando para o Alberto. Entende? Estava o Alberto lá pensando, mas a consciência do Alberto estava observando o Alberto mudar o pensamento. E é assim que tem que ser feito. Eu estou aqui falando, mas eu tenho que estar aqui, ó, me observando. Porque a hora que eu vou ter aquela tendência de replicar o já conhecido, que eu já faço comumente, que às vezes é prejudicial para mim, eu tenho a opção de fazer diferente. E é isso que é escolher dentre. E agora, Rose? Eu solto aquela frase de efeito que eu gravei, que eu fiquei uma semana memorizando, para mostrar que eu sou chique, que eu domino o conteúdo, para mostrar que eu sei, que eu sou poderosa, ou não? E aí vem a pergunta, tem proveito coletivo? Não, só para exibir mesmo, então cala a boca. Isso é que é inteligência. Mas não era do Einstein, não? Uai, se o Einstein souber fazer isso, então ele é um ser inteligente. Porque do contrário é o quê? Domínio de informações. Ah, mas ele teve uma baita sacada, teve. Eu estou falando nessa pegada que nós estamos falando, que é relacionada às nossas emoções. Qual que é o verdadeiro gestor? Que é chique falar que é gestor, que é CEO, que é administrador, não é? É ou não é? É chique falar que empregado ninguém quer. Eu sou empregado, acato as ordens do meu patrão, contrariado. Não é chique falar que é empregado, que é colaborador. Não é chique falar que é soldado, não é chique falar que é general, que é capitão, sargento, porque o sargento dá ordens. Pois é, e o gestor de si? Que é o mais poderoso é o gestor de si, é quem consegue gestar a própria vida, administrar a própria vida, as próprias emoções. Porque do contrário, eu sou igual um gnu. Achou a água, vai o bando todo, eles atropelam um ao outro, quer saber não. Eu quero tomar água. Mas o lago não vai fugir não, gente. Mas o bando do gnu ignora isso. E os povos brigavam por causa de álcool no supermercado. Quase batiam um no outro por causa de um álcool. No início da pandemia, vocês lembram?
parecendo um gnu lá no meio do deserto. Mas a gente não é um gnu, mais. Nós somos seres humanos pensantes. Tá dando para ter uma ideia? Vocês acham válida a filosofia de Santo Agostinho? Sensacional, não é? Mas nós ainda não entramos ainda nos recursos medicamentosos em relação aos 7 pecados capitais, agora que nós vamos entrar.